Gatito fecha o gol e classifica o Cerro Porteño para a fase de grupos da Libertadores. E pode cair no nosso grupo, tá? Atacante da Premier League na mira do fogão. E o choro começou mais cedo esse ano. Clubes brasileiros vão criar uma comissão para debater fair play financeiro. Isso e muito mais já já, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Aqui você tem o canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo somadas mundialmente. Então dá uma moral pra gente com 4 planos de membros. Plano de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Cabe em todos os bolsos. Tem para todos os gostos, você ajuda muita gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom trabalho todos os dias para vocês. Então, sem mais enrolações, bora para as notícias, pro vídeo. Uma sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criou uma força-tarefa dentro do governo americano para realizar a Copa do Mundo de 2026 e também o Super Mundial de Clubes neste ano. E aí vale a gente explicar por que essa força-tarefa passou a existir. O Trump assinou essa ordem executiva ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que estava na Casa Branca na semana passada. Em fevereiro, a Associação da Indústria de Viagens aqui dos Estados Unidos publicou um relatório grande, robusto, mostrando que os Estados Unidos não estão prontos para receber os cerca de 8 milhões de turistas que virão para cá, para o Super Mundial de Clubes, para a Copa do Mundo e também para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028 em Los Angeles. Essa associação fez algumas recomendações. Uma dessas recomendações era a criação de uma força-tarefa dentro do governo americano, chefiada por alguém de força, com força, dentro da Casa Branca, para trabalhar ao lado das agências, das várias agências do governo americano, para organizar, planejar esses eventos esportivos que os Estados Unidos vão sediar nos próximos meses, no caso do Super Mundial de Clubes e nos próximos anos, terminando em 2028 com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Essa força-tarefa vai ser chefiada pelo próprio presidente Donald Trump, para a gente ter uma ideia do peso que esse relatório teve dentro da Casa Branca. Algumas recomendações são muito importantes. Melhorar a segurança nos aeroportos, melhorar os processos de entrada de imigrantes, de visitantes dentro dos aeroportos, para que as filas sejam menores e para que o processo tenha uma tecnologia melhor, para que as pessoas entrem e saem dos Estados Unidos com mais velocidade. Muita gente vai chegar aqui, principalmente para a Copa do Mundo. E o ponto mais delicado de todos é a emissão de vistos. Esse é um ponto super importante. Porque, como todos nós sabemos, Donald Trump está fechando a porta ainda mais para imigrantes e visitantes aqui nos Estados Unidos. Vale explicar, gente, isso é super importante. Quando a gente pensa em imigração ilegal aqui nos Estados Unidos, muitas vezes a gente pensa nas pessoas atravessando a fronteira, né? São imagens fortes que estão dentro da nossa cabeça, é claro. Mas a grande maioria dos imigrantes que um dia foram ilegais ou que ainda continuam ilegais aqui, acabam entrando com o visto de turista e não vão embora. E permanecem aqui nos Estados Unidos, arrumam um emprego e tentam buscar uma situação legal. Os vistos que serão emitidos para os visitantes que virão para esses eventos esportivos serão esses vistos de turistas, o visto B1 e B2. O Trump, em 2018, prometeu, Barreto, que ele iria acelerar esse processo de emissão de vistos, mas muita coisa mudou de lá para cá. Essa agência pede que os vistos sejam emitidos em 30 dias, mas na Colômbia, só na Colômbia, por exemplo, e na Turquia, esses vistos demoram 700 dias para serem emitidos. Então, o Trump vai trabalhar, ele chefiando essa força-tarefa, para encontrar uma solução dentro dessa equação super difícil para que as pessoas consigam vir para os Estados Unidos. Muito imigrante chegando, né? Em 2026 para a Copa do Mundo e em 2028 para os Jogos Olímpicos. Isso aí deve deixar o Donald Trump desesperado, tanto que ele assume o comando aí dessa comissão. Queria só aproveitar para registrar uma publicação do nosso colega Jamil Chad, que faz uma provocação bem interessante, né? Quem é que vai se opor à Copa do Mundo nos Estados Unidos? As últimas foram realizadas em países considerados autoritários, a Rússia, o Catar, né? E a próxima vai ser também. A próxima não.
pula uma e aí depois vai ser na Arábia Saudita, né? País que tem um histórico ruim nas questões de direitos humanos, e o Jamil aponta vários tópicos da plataforma de governo e que já estão sendo implementados do presidente Donald Trump, recém-eleito, que também conflitam com princípios básicos, né? Será que os Estados Unidos vão ser considerados um país autoritário que não deveria ter uma Copa do Mundo? Vale aí a leitura do texto do Jamil. Lá nos 4, Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar no vice-campeonato para o campeonato. Alinhamento entre o calendário do futebol, quem rege as duas Copas, né, a Sul-Americana e a Libertadores. Esse tema de algumas rodadas do Campeonato Brasileiro devem ser adiadas em função dessas datas. Outros temas que vão estar na pauta aqui também: fair play financeiro, racismo, que é um tema que está muito quente, né, ainda mais depois dessa última manifestação que aconteceu lá na Libertadores Sub-20 no Paraguai com o Luigi do Palmeiras. O presidente Edinaldo se manifestou, a presidente do Palmeiras, Leila, se manifestou. Então esse tema também vai ser discutido aqui. A gente não sabe qual o teor da discussão, mas talvez uma cobrança de medidas mais duras, caso aconteçam aqui manifestações no Campeonato Brasileiro, enfim, isso a gente vai saber depois. Um tema que também está muito quente e que não deve ser aprofundado aqui, deve ser posto na pauta, mas não deve ser aprofundado, é a questão dos gramados sintéticos, né? Isso porque, pelo desejo dos próprios clubes, tanto os clubes que pertencem à Libra, a Liga do Futebol Brasileiro, quanto a Liga Forte União, que são os grupos que comercializam os direitos do Campeonato Brasileiro, eles chegaram à conclusão que essa é uma questão que deve ser discutida entre eles, primeiramente, entre os clubes. Eles querem levar essa discussão à Comissão Nacional de Clubes, que é uma entidade que eles desejam fortalecer. Portanto, essa discussão mais aprofundada deve acontecer primeiramente entre os clubes, para depois sim ser nacionalizada, ser trazida para um debate com a CBF. O que significa isso? Que nesse Campeonato Brasileiro de 2025, essa questão dos gramados sintéticos não deve ser uma questão que cause algum transtorno, alguma mudança. São 3 clubes, 3 gramados, 3 estádios que têm gramado sintético aqui no Brasil: Newton Santos do Botafogo, o Allianz Parque do Palmeiras, na Arena do Atlético Mineiro está sendo implementada a grama sintética agora, mas essas são questões que não devem ser aprofundadas nessa reunião de hoje. A gente, só para lembrar, no mês passado, alguns jogadores importantes do futebol brasileiro se manifestaram contra a questão do gramado sintético na competição, na Série A. Eram nomes como Neymar, Thiago Silva, Felipe Coutinho, Lucas Moura, e eles não falavam nem dessa questão de lesão, não, que a possibilidade do gramado sintético causar lesões era mais por uma questão técnica mesmo. Eles alegavam que o jogo era futebol de campo, não era grama sintética, o Campeonato Brasileiro tinha que ter gramados melhores, né, grama mesmo, natural, melhores. Portanto, essa é uma questão que vai ser posta na mesa, mas não deve ser aprofundada. Só uma última informação que o nosso produtor, o Ivan Halpe, acabou de me passar, Marcelo, eu passo para vocês, talvez seja até motivo de discussão aí para vocês. O Ronaldo Fenômeno, que já havia manifestado o desejo de participar, de ser candidato à presidência da CBF na próxima eleição, cujo período de vigência tem que ser entre março desse ano, entre esse mês de março e março de 2026, ele acabou de publicar um texto numa rede social dizendo que ele não vai concorrer, desistindo de ser candidato à presidência da CBF. Tem um texto grande lá, se depois vocês puderem, vocês deem uma olhada aí, se for do interesse do programa, para vocês discutirem. Mas é isso, a gente fica esperando aqui os dirigentes, eles estão lá em cima reunidos. Ivan Rapo também me trouxe uma outra informação. Hoje tem Fla-Flu, né? Primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Presidente Luiz Eduardo Batista do Flamengo, presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, estão sentados lado a lado. Então, estão ali, hoje à noite eles se tornam adversários, mas estão sentados lado a lado ali na sala de reunião ali com o presidente da CBF. E a gente vai conversar com esses personagens quando tiver um intervalo ou após a reunião, e aí a gente pode trazer mais novidades. Tá legal, Marcelo? Valeu, volto com você aí, bom programa. Muito obrigado. Estou com a nota do Ronaldo na agulha aqui, ó. Forte. Abre aspas. Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, eu retiro aqui oficialmente a minha intenção. Se a maioria com poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião. O texto é longo e termina dizendo o seguinte. Tá aqui, o que eu queria destacar está no terceiro parágrafo. No entanto, no meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. Ele precisaria do apoio de 5 federações para poder registrar a candidatura, né? Pelo que a gente está entendendo, só 4 ou manifestaram apoio ou pelo menos se abriram ao diálogo, né? Nos bastidores, o que eu escutava era que o Ronaldo tinha chances de conseguir essas 5 federações, mas a maior dificuldade seria conseguir a primeira.
a primeira que se manifestasse, que puxasse essa corrente. Talvez ele não tenha encontrado justamente isso. Né? E o que é mais preocupante, né, é que escancara algo que a gente sempre soube, né, que é o modus operandi, como funciona as entranhas ali do futebol brasileiro. Onde, na verdade, ninguém está preocupado em melhorias, ninguém está preocupado em evolução. Na verdade, as federações hoje, elas representam ali cada um o seu feudo, onde cada um quer se perpetuar no poder, independentemente do que vai acontecer, se os seus clubes vão evoluir ou se o futebol brasileiro, de maneira geral, ninguém está preocupado com isso. Os presidentes das federações estão preocupados em se perpetuar no poder. Então, quando você não se abre sequer para o diálogo, para ouvir o que há de proposta, será que a proposta que vem desse possível candidato é algo que vai melhorar, são propostas para melhorar o futebol brasileiro? Não quer nem saber. Não vou ouvir aqui porque o que está aqui está bom, porque o que está aqui está me garantindo os meus interesses. E é dessa maneira que funciona o futebol brasileiro e provavelmente não vai mudar, porque para mudar teria que ter uma mudança de estatuto, que não é muito difícil acontecer nesse contexto. Estatuto, deixa eu só fazer um ajuste aqui. 4 confederações e 4 clubes já sustentam uma candidatura. Então ele até achou 4, mas talvez não tenha encontrado essa primeira de... As outras todas estavam fechadas ao diálogo. E cabe sublinhar isso, que é fechadas ao diálogo a ter uma candidatura. Não era necessariamente votar. Você pode aceitar a candidatura e eventualmente votar em outro candidato. É ruim, né? Ruim democraticamente falando, não ter uma candidatura. Não dá para negar a importância. Pode achar que o Ronaldo é ou não é a figura mais plausível ali para esse cargo. Tem problemas também, a candidatura do Ronaldo, ela é discutível em várias questões, mas que é uma figura importantíssima no futebol brasileiro e que com essa intenção talvez merecesse ser mais ouvida para democraticamente escolher os caminhos do futebol brasileiro, talvez. E a preocupação maior é que a gente sabe que são apoios que são baseados, não é exatamente porque está tudo maravilhoso no futebol brasileiro e a gente está num excelente caminho. A gente sabe que é baseado em interesse e baseado em questões políticas. Estamos na Transamérica, estamos de volta. E o seguinte, vamos falar do Botafogo. Pra quê, Gabriel Farinha? Cara, é muito curioso, né? Porque agora a gente não... Agora não, né? Já tem muito tempo que não se assiste treinamento, a imprensa não tem acesso. E aí, como que a gente avalia, né, o trabalho do cara? Não tem como, a gente tem que aguardar. Só quando joga contra o Palmeiras. Brasileirão começar, não e tem olha como. lá que o jogo contra o Palmeiras pode ser adiado, né? Ainda tem isso. Tem isso. Então, se pode não ter o Botafogo na primeira rodada do Brasileiro. Também se precipitou, divulgou a tabela com o jogo de abertura e, pelo visto, não vai ser o jogo de abertura. Fala do Fogão, meu parceiro Rodrigo Brandão, manda aí. Cantarelli, o zagueiro Bastos avançou no seu processo de recuperação. Ontem, ele participou do treino com bola junto com os demais companheiros e se mostrou recuperado do trauma no joelho esquerdo sofrido ainda no Campeonato Carioca, numa partida contra o Nova Iguaçu em Moça Bonita. Ele treinou com uma proteção no joelho, mas, ao que tudo indica, está pronto para voltar aos treinos e participar das atividades com o time e também com a seleção angolana, já que ele foi convocado para as duas próximas rodadas das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. O Bastos, inclusive, não joga o jogo treino contra o Cruzeiro no sábado, pois já estará com a seleção do seu país para esses dois jogos, contra a Líbia e Cabo Verde. A tendência é que ele retorne após essa data FIFA e já se junte aos demais companheiros e esteja pronto para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, a princípio, no dia 29 de março. Portanto, no sábado, o Jair é quem deve formar a dupla de zaga ao lado do Alexander Barbosa. Aliás, o elenco vem treinando forte durante toda essa semana. Alguns dias vem realizando trabalhos em duplo período. Ontem, por exemplo, foi assim. Os jogadores treinaram pela manhã e à tarde. Hoje o treino foi pela parte da manhã, os jogadores já foram liberados. Amanhã, novamente, treino em 2 períodos, pela manhã e à tarde. Na sexta-feira, a última atividade antes do jogo treino contra o Cruzeiro será realizado no estádio Newton Santos, na parte da tarde. E no sábado, o jogo treino contra o Cruzeiro. Primeiro teste do técnico Renato Paiva, sob comando do Botafogo. E já pensando na partida de estreia pela Libertadores da América, o Botafogo já tem um desfalque confirmado. Trata-se do lateral esquerdo cuiabano. Ele foi expulso na partida contra o Racing, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, por ter chutado o rosto de um adversário lá na Argentina, cumpriu a suspensão automática no jogo da volta, no Newton Santos, e foi julgado. E nesse julgamento, o cuiabano pegou 2 jogos de suspensão, vai ter que cumprir mais um, portanto,
e será na estreia do time na Libertadores. Essa decisão saiu ontem, houve um comunicado ao Botafogo. Além da suspensão, o clube vai ter que pagar ainda $8 mil de multa, cerca de R$46 mil, que será descontado do clube através do montante dos direitos de televisão e de patrocínio a que o clube tem direito. Lembrando que o sorteio dos grupos da Libertadores acontece na segunda-feira, lá na sede da Conmebol, no Paraguai. Valeu, Canta. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo. Tem esse jogo treino aí, do Botafogo contra o Cruzeiro, aí, ô Gabriel Faria. Aí é mais pra testar alguma situação que ele esteja trabalhando no dia a dia. Vi muito torcedor reclamando que a atividade vai ser fechada, mas é até bom que seja, né? Porque é o tipo de situação que você tem que trabalhar ali a portas fechadas mesmo, sem o impacto de uma torcida assistindo. Então imagino que vai ser uma atividade produtiva. E é isso, cara, é difícil de opinar, sinceramente. Eu tenho falado muito sobre o que eu vi do Renato Paiva. O que eu vi? A entrevista coletiva. Eu gostei, eu achei que ele conseguiu aliar humildade e personalidade. Ele tinha uma vontade muito grande, ele foi no Charla há um mês atrás, né? Ele tinha uma vontade muito grande de dar a volta por cima no futebol brasileiro. Quando ele foi, nem se imaginava ele treinar o Botafogo. Mas ele acha que deixou uma má impressão pelas entrevistas no Bahia e tudo mais. Eu tive de contato com ele de um cara de boas ideias de futebol, ideias modernas. Tive contato com todos esses treinadores portugueses. Ele foi do Benfica B quando o Jorge Jesus era do Benfica A, foi auxiliar do Bruno Lage. É muito amigo pessoal ali do Luiz Castro, né? Apesar de eles... o Luiz Castro era do Porto, ele era do Benfica, na base, se enfrentavam direto. Mas, assim, fiquei satisfeito com o que eu ouvi, cara. Acho que é um cara que pode dar certo, sim, no Botafogo. E tá com essa gana de dar a volta por cima no futebol brasileiro. Isso é muito importante de ser dito. Não duvido de que seja um grande profissional e que pode muito dar certo. E o que eu vi na coletiva foi um cara que entendeu que a torcida não aceitou tão bem o nome dele. Em nenhum momento foi pro confronto, mas não deixou de se posicionar do tipo, eu me garanto. Eu acho que entre linhas ele passou a seguinte mensagem: vocês podem não gostar de mim, mas eu me garanto. Ao mesmo tempo eu entendo porque vocês não aceitaram tão bem o meu nome, porque de fato a imagem que ele deixou no trabalho do Bahia não foi o melhor, porque os resultados realmente não aconteceram da melhor forma. Então eu imagino que pode ser um trabalho positivo. Agora, para avaliar mesmo, é só quando a bola começar a rolar. Na tela para vocês, pra gente falar, né, sobre o anúncio que o Botafogo fez, né, o departamento de futebol do Botafogo, colocou o seguinte, como continuidade à preparação visando os desafios da temporada, o Botafogo receberá o Coritiba para amistoso no próximo dia 22 de março, às 16h15, no estádio Newton Santos. A partida terá presença de público. Em breve, o serviço do jogo e detalhes de transmissão serão comunicados. Então, é o seguinte, teremos aí, além do jogo contra o Cruzeiro neste sábado, que não terá transmissão, vai ser um jogo treino aí, o primeiro jogo treino do Botafogo, do Renato Paiva, né? Não terá transmissão nem público. O Botafogo aproveitou para fechar um outro amistoso o sábado que vem. Esse sim vai ser televisionado, provavelmente o Sport TV deve passar essa partida. Será o segundo jogo treino do Botafogo. Coritiba também tá aí só treinando, né? Acabou sendo eliminado do Campeonato Estadual também. Enfim, tá com o calendário aí, com essa folga no calendário, e acabou fechando aí com o Botafogo, né? O Coritiba, que é uma torcida, né? Um clube parceiro do Botafogo, as torcidas são amigas, né? Talvez uma das melhores amizades de torcidas no Brasil é entre Botafogo e o Coritiba, né? Então vai ser muito legal, a torcida vai poder marcar presença, né, no estádio Newton Santos. Você que está com saudade do Botafogo, então já tem data marcada, mesmo que seja amistoso, tem data marcada para você comparecer no dia 22, no sábado, sem ser esse o próximo, Botafogo e Coritiba, para a gente ver in loco, né, as primeiras impressões, né, de Renato Paiva, novo treinador do Botafogo. Tenho certeza que está todo mundo ansioso por isso, né, para a gente analisar aí os primeiros movimentos aí de ideias de jogo do nosso querido Renato Paiva, beleza? Então é isso, Botafogo e Coritiba agendado, anota aí, dia 22, daqui a 10 dias, dia 22 de março, às 4h15 da tarde. Beleza? Temos outro assunto para falar com vocês aqui também. Departamento médico, olha só, o Botafogo trocou aí a comissão técnica, né? E a comissão técnica tem uma ótima notícia para essa restante de temporada, né? Para essa sequência de temporada. O Botafogo não tem mais jogadores lesionados ou no departamento médico, tá? Essa notícia é a notícia do Lance nesta quarta-feira.
Renato Paiva tem todo o elenco à disposição para o restante da temporada. O último lesionado era o zagueiro Bastos, tá? Ele se recuperou de um problema no joelho, já voltou a treinar com o grupo. O lateral direito Vitinho, o Arthur e também o Natan Fernandes são outros atletas que estão trabalhando normalmente. O Natan chegou machucado da seleção sub-20, né? Então já está treinando normalmente também. Então o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro no dia 29 de março contra o Palmeiras lá no Allianz Parque com todo o seu elenco à disposição. Então, no jogo treino de sábado agora também contra o Cruzeiro, todo o elenco está à disposição. No jogo que eu acabei de falar que está agendado contra o Coritiba também, todo mundo à disposição. E para a estreia do Campeonato Brasileiro também. Lembrando que o Botafogo não terá 2 jogadores nesses treinamentos por conta das convocações. O Savarino, convocado para a seleção da Venezuela, e o Bastos, que foi convocado para a seleção de Angola, tá? Eles vão aí participar dos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Então, as únicas baixas que o Botafogo tem no elenco não são por conta de lesões, são por conta de convocações. Lembrando que o Botafogo não teve, dessa vez, nenhum jogador convocado para a seleção brasileira. Classificado, ex-Botafogo, Gatito Fernandes estará com o Cerro Porteño na fase de grupos da Libertadores 25, diferente do Corinthians, né, que é tri da pré. O Cerro Porteño do goleiro Gatito Fernandes eliminou o Melgar por 5-2, 1-0 na ida e 4-2 na volta, no placar agregado na noite desta quarta-feira, 12/3, em Assunção, e se classificou para a fase de grupos da Conmebol Libertadores. Vale lembrar que no primeiro jogo foi 1-0 fora de casa para o Cerro Porteño, lá na casa do Melgar. Ele fechou o gol, cara. Foi 1-0, mas quem conseguiu garantir a vitória foi ele. Que foram umas 3, 4 defesas absurdas que impediram o Melgar de ganhar aquele jogo. O ídolo do Botafogo foi titular nas 2 partidas decisivas contra o time peruano. Com a classificação, Gatito Fernandes pode reencontrar o Botafogo já na próxima fase da competição, 4 meses depois de ter deixado o clube. O Cerro Porteño é um dos 4 classificados para da preliminar, né, a pré-Libertadores, no pote 4 do sorteio. Atual campeão, o Botafogo está no pote 1, garantido como cabeça de chave do grupo A. Ou seja, no grupo A terão o Botafogo, um time do pote 2, um do pote 3 e um do pote 4, que pode vir a ser o Cerro Porteño. Eu quero? Não, porque eu quero ver o Gatito fazendo ótimas partidas, indo para oitavas, para as quartas. Quero tudo de bom pro Gatito. Nosso ídolo, temos que sempre torcer por ele. Mas seria um aperitivo a mais, aí seria um baita evento rever o Gatito, né? Infelizmente, do outro lado, num jogo do Newton Santos ali, fatalmente teria ali uma placa para ele de agradecimento, uma cordialidade antes do jogo. O Gatito merece tudo de bom. Torcerei muito pro Cerro Porteño, a não ser contra o Botafogo. Tudo de bom pro Gatito, que ele seja muito vitorioso no Cerro Porteño, ganhando o Campeonato Paraguaio, né? Copa Paraguaia, a Libertadores, deixa com a gente. O sorteio da fase de grupos será dia 17, que é, se eu não me engano, a próxima segunda-feira? Segunda-feira, semana que vem, ou seja, tá chegando, daqui a 4 dias. Na próxima segunda-feira, 20 horas, em Luque, no Paraguai, de Gatito Fernandes. A fase de grupos da Libertadores começa dia 1º de abril, logo depois da estreia do Campeonato Brasileiro, né, que o Botafogo tá aqui aquela dúvida, se joga no domingo, joga na segunda, joga no sábado, porque a CBF não, né, a Federação Paulista marcou a final do Paulistão para 2 dias antes do Brasileirão. Então, como é que vai ser isso? Está indefinido isso, e aí prejudica o Botafogo, porque pode ser que mudem o dia, né, mudem o dia ali da estreia do Brasileirão, do Botafogo, e isso mexe com a estreia da Libertadores. Porque, por exemplo, dependendo de onde for a estreia, se for em casa, se for fora, não sei, pode ter uma mudança por causa de viagem, a preparação pode mudar, é um treino a menos, então, ou 2 a menos, né? Se for, por exemplo, em cima da estreia da Libertadores, com uma viagem ainda, não tem treino nenhum, é 0 treino. Então, essa Federação Paulista está prejudicando bastante o calendário bagunçado da CBF. Botafogo e São Paulo buscam informações sobre Carlos Vinícius em fim de contrato do Fulham, né, diz site. Botafogo e São Paulo buscaram informações sobre o atacante Carlos Vinícius, de 29 anos, que está em fim de contrato com o Fulham, deve se encerrar agora no meio do ano, pelo visto, né, da Inglaterra, informou o portal Trivela nessa quarta-feira. O centroavante tem sido pouco aproveitado
tendo feito apenas 2 jogos desde que retornou de empréstimo ao Galatasaray, em julho de 24, e sofreu com alguns problemas físicos. Carlos Vinícius já atraiu o interesse de outros clubes brasileiros, como Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras e Bahia, e quase fechou com o Red Bull Bragantino em setembro do ano passado. O Fulham acabou desistindo da venda na última hora. Carreira de Carlos Vinícius na Europa. Além do Fulham, Galatasaray, Carlos Vinícius também teve outras equipes europeias no currículo. Já vestiu a camisa do PSV, do Tottenham, do Benfica e do Mônaco. No Brasil, atuou pelo Palmeiras e pelo Santos na base, né? É um cara que... Eu sempre digo, se você tem um jogador que ele jogou muitos anos na Europa, um nível bem acima do brasileiro ele tem, né? Pô, basta pegar aí jogadores que hoje são... ou foram nos últimos anos referência no Brasil. Gerson, Gabigol, Pedro, né? Esses caras não renderam em nenhum time da Europa, bateram e voltaram mais de uma vez até. O Gerson foi 2 vezes, foi para Itália e voltou, foi para França e voltou, e mal jogou em ambos desses times, porque não tinha nível para isso. Aqui no Brasil é rei. Pedro, Fiorentina e voltou, aqui no Brasil é rei. Gabigol, Inter de Milão, foi eleito o pior atacante da Itália, foi para o Benfica, ficou lá largado e veio para o Brasil, para o Santos. Aí o Santos voltou a estourar de jogar bola, meteu muito gol no Flamengo, a gente viu o que ele fez no Flamengo. Então, ele lá para a Europa, ele é uma piada. 3 anos de Europa, 2 gols. Pior atacante da Itália. E aqui no Brasil virou o que virou. Entre outros exemplos, tá? Pode estar aqui vários e vários e vários. Depay não jogava mais bola de jeito na Europa. Veio pro Brasil, o Corinthians tá voando no Corinthians. O Suárez não tinha... Ele tava sem um joelho, o Suárez. Veio pro Brasil e destruiu. Não estou comparando o Carlos Vinícius com o Suárez. Não tem como comparar. Só que eu estou demonstrando que jogadores da Europa, com um mínimo nível para a Europa, chegam no Brasil e destoam de qualidade. Luiz Henrique estava na reserva do Betis. Reserva do Betis, veio para cá e virou rei da América, né? Entre outros exemplos, que a gente pode citar aqui vários e vários e vários. O Adrielson era reserva do Lyon. Chegou no Botafogo para ser reserva de início, né? Quando o Bastos machucou, ele entrou no mesmíssimo nível do Bastos e não fez nenhum tipo de cagada, nenhum tipo de... não deu saudade na gente no Bastos. A gente estava tranquilaço com o Adrielson contra o Palmeiras, contra o Galo, contra o Inter e contra o São Paulo na reta final. Os 4 jogos mais importantes do ano do Botafogo. E ele segurou a peteca tranquilamente. Então, o Adrielson, um reserva do Lyon, destruiu o Botafogo na reta final. É um exemplo que pode se enquadrar no Carlos Vinícius. Um cara que passou por tantos times da Europa, ruim ele não é, né, pro nível brasileiro. Então, vamos torcer para ser um cara que venha aí, um pré-contrato, né? Venha de graça no meio do ano para disputar a posição com o Igor Jesus. E o choro não para. Clubes brasileiros vão criar comissão para debater implantação do fair play financeiro. Começou mais cedo esse ano, tá? O fair play financeiro do Brasil pode virar realidade, segundo informação do jornalista Rodrigo Matos, do UOL. Rodrigo Matos. Os clubes brasileiros vão criar uma comissão para debater a implantação, em ideia aprovada na reunião entre Liga Forte União e Libra, na sede do Flamengo. A ideia pode ser conversada no Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, na CBF. O fair play financeiro trata de diversas regras para clubes, que pode ir de obrigações de pagamentos em dia a restrições de déficit de gastos. Esse tipo de regulação hoje não existe no Brasil. Bom, sabe o que eu acho disso? Vai dar em quase nada, porque tem clubes ali que vão querer investir e outros vão querer bloquear investimentos. Tem clubes ali que vão querer receber pagamentos atrasados e outros que não vão querer pagar os atrasados. E a gente sabe que só pode mudar algo realmente nos campeonatos, uma regra ser criada, quando todos os clubes aceitam, né, que é uma decisão unânime. E isso não vai acontecer nunca. Até hoje não existiu uma unanimidade em clubes brasileiros. Nunca vai existir agora. Eles não pensam no bem do futebol brasileiro. Eles pensam no bem de cada clube. Então, desculpa. Vai ser mais uma tentativa, mais uma encheção de linguiça que não vai dar em nada. E o Botafogo, mesmo que se crie um fair play financeiro hoje, o bonde passou. Não pega mais a gente. Os clubes otários serão Fluminense, será Grêmio, será o próprio Vasco, que procura um novo comprador. Né? Esses clubes que querem virar SAF ou querem novos compradores, que poderiam ter grandes investimentos nos próximos anos, se aprovar o fair play financeiro hoje, esses clubes
estão ferrados. Não venderão suas SAFs para ninguém. Porque o cara não vai querer demorar 10 anos para conseguir fazer um clube um time de qualidade para brigar por títulos e valorizar a marca e etc. Não vai querer. Ele vai querer fazer o que o Texas fez. Investe rápido, ganha títulos, melhora a marca, ações na bolsa, valoriza ações, compra outro clube e por aí vai. Faz uma holding forte. Agora, se o Fluminense que tem, por exemplo, digamos que o Vasco tenha 150 milhões de faturamento, ele vai estar limitado a gastar menos que isso. Não vai montar time forte nenhum, porque hoje em dia um jogador bom é quase esse valor. O jogador mediano é 50 milhões de reais. Então, não montará time forte nunca. Até que com o tempo, depois de muito esforço, daqui a uns 10 anos, as coisas mudem de patamar e ele consiga fazer bons reforços. Até lá, filho, o bonde passou também. Outros times ficaram mais ricos ainda, como o Botafogo pode ficar mais rico ainda, como o Flamengo ficou, como o Palmeiras ficou. E aí a tua competitividade lá na frente vai ser maior do que agora, mas muito inferior do que os times mais ricos. Então, aprovar fair play financeiro hoje, para clubes que eu citei aqui agora, é burrice. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Antes de sair do vídeo, não esqueça de dar uma moral pra gente de graça, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Cida Fogão. Para eu saber se você assistiu o vídeo todo, para ter uma métrica melhor aqui de quantas pessoas assistem até o final, escreve aqui embaixo, Textor é o cara, que aí eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final, tá bom? E compartilhe esse vídeo com amigos que não conhecem o canal ainda. Temos 4 formas de ajudar o canal, 4 não, mais que isso, mas temos 4 planos de membro que ajudam muito o canal, com 3 por mês, 5 por mês, valores simbólicos, tem outros valores mais caros, mas com 3 e 5 reais por mês, escolhe um valor aí que cabe no teu bolso, ajuda bastante a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui, uma estrutura grande, cara, e manter aí o trabalho, mantendo sendo o canal que mais posta horas por dia, somadas no mundo inteiro sobre o Botafogo. Então dá uma moral pra gente. Temos aqui também o nosso Live Pix, temos também o nosso Pix, e aí você ajuda como você quiser, tá bom? Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.